Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. E para você que chegou agora nesse podcast, esse é o segundo episódio. E eu sou Érico San Juan, caricaturista, ilustrador e formado em design gráfico e radialista locutor. Pode ser que você não me conheça, mas certamente você conhece o nosso ilustre convidado, o jornalista Tiago Uberrad, âncora do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan, e autor de 2 livros sobre a sua maior paixão, que é a paixão de muitos brasileiros, o futebol. Vamos conversar sobre isso e muito mais, esses assuntos e muitos mais aí. Bem-vindo ao Ilustre Podcast. Salve, Tiago. Bacana você ter aceito o convite para participar desse projeto novo, o Ilustre Podcast. Claro que a gente vai falar muito aqui da sua atuação no rádio, né? Principalmente na Rádio Jovem Pan, e da sua maior paixão, que é a paixão de muita gente, né? De muitos brasileiros, que é o futebol. Eu queria começar esse nosso papo aqui, queria que você comentasse sobre o tão comentado rei do futebol, o Pelé, que fez 80 anos e que é esse prodígio, esse fenômeno que o mundo inteiro conhece, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de como esse genial e ilustre jogador marcou a sua vida, né? Desde lá os seus verdes anos aí, né? E até hoje, quando ele acabou de completar esse 80º aniversário. Me corrija se eu estiver errado. Meu caro Érico, olha, muito obrigado mais uma vez por se lembrar do meu nome. E para mim é um prazer estar participando desse seu novo projeto, você migrando também para o podcast. Aliás, você sabia que, na minha opinião, o podcast é uma espécie de Netflix do rádio, né? Porque o rádio é aquele veículo de comunicação em que a gente ouve fazendo outras coisas. E o podcast é a mesma coisa. A gente vai ouvindo na academia, vai ouvindo andando na rua. Então eu te agradeço mais uma vez por estar aqui e eu estou à sua disposição. Agora, em relação ao Pelé, você me pergunta sobre o Pelé, né? Eu não vi o Pelé jogar. Eu nasci em 1976. O Pelé encerrou a carreira de vez em outubro de 1977, então tudo que eu conheço do Pelé é o que eu vi depois, o que eu li depois, são os tapes da Copa de 70, são os jogos do Santos, porque o Pelé é aquela história, né? O Pelé começou a carreira em meados dos anos 50, quando a TV ainda engatinhava aqui no Brasil. A gente não tem muita documentação de imagem do Pelé daquele começo, e nem muito no início dos anos 60, mas depois as coisas melhoram, né? Então, a partir daí a gente tem muita coisa documentada, muitos gols do Pelé. E o que eu acho é o seguinte, é interessante que os mais jovens, eles recusam um pouco essa imagem do Pelé, não gostam muito do Pelé, principalmente por coisas que ele fez fora de campo, coisas que não cabe a gente discutir. Mas o que eu digo é o seguinte, dentro de campo, o Pelé, que em outubro do ano de 2020 fez 80 anos, o Pelé dentro de campo era incontestável. Ninguém era melhor do que o Pelé e até hoje ninguém é melhor do que o Pelé. Você tem alguns jogadores como o Messi, o próprio Maradona, que tinham algumas características do Pelé, mas o Pelé foi o jogador mais completo de todos. Tanto é que muitas jogadas que ele fez pela primeira vez, a gente vê jogadas se repetindo, e aí a gente se lembra, né? Olha só, o Pelé tentou essa jogada, o Pelé fez um gol parecido, né? E o Pelé virou sinônimo de é o maior, é o melhor, é o que eu costumo dizer, né? Inclusive, um documentário da TV Cultura no início dos anos 90 falava isso, que Pelé não quer dizer nada em língua alguma, mas hoje não há canto do mundo que desconheça o significado dessa palavra. Virou sinônimo de é o melhor, é o maior. E, para mim, o Pelé é o primeiro grande embaixador do Brasil, né? Antes do Pelé, ninguém sabia onde era o Brasil. Ou muitos europeus, principalmente, não sabiam
o que era o Brasil, onde era o Brasil. Mas o Pelé é o embaixador do Brasil e para ele, como jogador, todas as reverências. Pois é, e mesmo assim muitos brasileiros ainda têm esse péssimo hábito de apontar o dedinho para os narizes alheios, né? Sendo que muitos desses narizes são de pessoas, de ídolos que fizeram muito pelo nosso país, né? No caso do Pelé, fez até pelo mundo. Talvez seja o tal complexo de vira-lata que um certo Nelson Rodrigues aí disse numa das crônicas imortais sobre futebol e algumas também sobre o rei do futebol, né? E falando em cronistas e crônica esportiva, você também contribuiu para essa área com os seus 2 livros, né? A Biografia das Copas e o mais recente, 1970, O Brasil é Tri. Nesses você fala muito do nosso querido Edson Arantes do Nascimento. E recentemente teve também aquele documentário da Netflix com o nosso ídolo maior do futebol, né? Você também fez uma crônica no site da Jovem Pan, dizendo a sua opinião sobre o doc, né? Então eu queria que você destacasse aqui o teor aí da sua análise sobre o documentário da Netflix. É verdade, Érico. Olha, eu te agradeço por lembrar aí dos meus livros, né? E esse livro mais recente, que a gente lançou em 2020, que eu ainda não desisti, eu vou fazer uma noite de autógrafos, né? Mas a pandemia precisa acabar, não dá para você aglomerar pessoas numa livraria, né? Esse livro, você falou, né, da história de que o brasileiro não reverencia muito os seus ídolos, né? Eu cito aqui o goleiro do Brasil em 1970, que era o Félix. Que goleiro execrado pela imprensa, pelas pessoas, diziam que ele era frangueiro, ele falhava. Isso é um absurdo. O Félix fez pelo menos uma defesa milagrosa em cada um dos 6 jogos do Brasil. E ele é um campeão como o Pelé. Ele é um campeão como qualquer outro, né? Então a gente precisa aprender a reverenciar os nossos craques e as pessoas que colocaram o Brasil no lugar mais alto do pódio, né? Agora, sobre o filme do Pelé, o filme que estreou na Netflix, e o que eu falo também na minha crônica lá no site da Jovem Pan é o seguinte: o filme vale pelas imagens. São imagens belíssimas, imagens recuperadas. Não há nenhuma novidade tão grande assim em relação a gols do Pelé ou alguma jogada que a gente nunca viu, não. Mas são imagens belíssimas. A gente vê que são imagens, por exemplo, da Copa de 70, do filme da FIFA, que foram remasterizadas, né? Então a qualidade é muito melhor do que eu já vi. Tem boas imagens de concentrações, boas imagens de viagens do Pelé ao exterior com a seleção e com o Santos. E eu acho que o documentário exagera um pouco nessa tentativa de fazer com que o Pelé se posicionasse contra o regime militar. A gente pode aqui ficar discutindo até quando der se o Pelé na época deveria ter se posicionado ou não. Eu acho que até por ele ser uma estrela que era, até ele poderia sim se posicionar, né? E o documentário exagera muito quando compara a situação do Cassius Clay, o Muhammad Ali, falando e criticando a guerra do Vietnã. Então, assim, não dá para você, 50 anos depois de uma conquista, da conquista do Tri, exigir que o Pelé falasse mal da ditadura ou que se posicionasse de uma forma com a qual ele nunca se posicionou. O documentário também exagera, dizendo que ele jogou a Copa de 70 porque o regime militar ou pelo menos intimidou ele ou exigiu que ele jogasse. Isso não é verdade. O Pelé jogou a Copa de 70 porque ele se sentiu em condições. Quando o Brasil perdeu a Copa de 66... o Pelé, com a cabeça cheia da forma como o Brasil foi eliminado, o Pelé falou: olha, eu nunca mais vou jogar uma Copa do Mundo. Ele achava que não dava sorte em Copas, veja só. E aí foi uma coisa natural ele jogar a Copa de 70. Ele teria 29 anos em 1970 e jogou e fez aquela campanha, fez parte daquela campanha perfeita da seleção, né? Mas eu acho que vale a pena ver o documentário, né? Sem dúvida alguma.
e as pessoas têm que ir só com o pé atrás dessa questão política. Eu acho que se exagera. Não era do perfil do Pelé se envolver politicamente, ao contrário do Tostão. O Tostão era mais politizado, talvez o mais politizado daquela seleção. Pois é, mais um dos casos em que se tenta misturar as bolas, né, com o perdão do trocadilho, entre futebol e política. Sempre lamentável. Mas isso pode dar o gancho também para a política. E política é um assunto caro a você, né? Porque desde lá o seu começo de carreira no rádio, lá na Rádio Eldorado, o que talvez quem não te conheça aqui, esteja te conhecendo pelo podcast, possa supor que o seu assunto preferido, que não deixa de ser, é o futebol. Mas não é um assunto com o qual você lida no dia a dia, hoje em dia, pelo menos na Rádio Jovem Pan. Você é o âncora do Jornal da Manhã, que é o principal jornal, um dos principais jornais do rádio brasileiro, né? Mas houve épocas na sua atuação como repórter de rádio em que você cobria a política do dia a dia, né? Então eu queria que você contasse dessa sua fase aí, o do repórter de rua, o setorista, o cara que tinha que estender o braço para colher as declarações do político da vez, né? Conta dessa sua atuação gastando sola de sapato. É verdade, Érico, e tinha que gastar mesmo muita sola de sapato, né? Agora, o que eu queria só esclarecer, ainda falando um pouco sobre o documentário do Pelé, é que assim, o futebol sempre caminhou ao lado da política, né? E tanto é que no meu livro sobre a Copa de 70, eu falo todo o pano de fundo do tricampeonato, que foi um momento que o Brasil vivia um regime militar, uma ditadura. Os militares aproveitaram muito aquela conquista, né, para tentar projetar a imagem do Brasil no exterior. O futebol não pode ser dissociado da política. Então, eu acho que é importante a gente dizer isso, né? A minha crítica é pela forma como o documentário forçou o Pelé a tentar se posicionar sobre política, e é algo que ele quase nunca fez. Em 69, quando ele marcou o gol número 1000, depois ele aproveitou e falou: vamos proteger as crianças pobres. E ele foi execrado naquela época, né, por causa dessa fala. Mas, enfim, falando sobre a minha carreira, né, eu sempre quis fazer jornalismo para ser jornalista esportivo, né? E quando eu comecei a trabalhar, ainda no primeiro ano da faculdade, eu comecei a trabalhar numa rádio que não tinha cobertura de futebol, como você citou, a Eldorado. Então eu trabalhei 8 anos da minha vida, 8 anos e meio na Eldorado, ainda me formei e ainda fiquei mais 5 anos trabalhando lá. E lá eu fui para outros caminhos, é o que eu costumo dizer, né? A minha profissão me levou para outros caminhos. Então hoje eu gosto de acompanhar a política, eu gosto de economia, né? O esporte eu considero como um hobby meu, né? Uma coisa extra, vamos dizer assim. Não é tão extra porque eu exerço uma atividade jornalística com os meus livros e os meus podcasts também de futebol, mas o meu dia a dia é a política, né? Então, na Eldorado eu fui repórter por muito tempo, mas também fazia estúdio, apresentava jornais lá na Eldorado, né? E quando em 2005 eu fui para a Jovem Pan, eu fui para ser repórter de rua, né? Coisa que eu tenho muito orgulho, eu sinto muita falta hoje da rua, né? Mas eu acho que a vida é feita de fases, né? Quem sabe se um dia eu ainda voltar a ir para a rua, eu farei essa atividade com a maior alegria. Mas na Jovem Pan, para você ter uma ideia, dos meus 16 anos que eu tenho atualmente de Jovem Pan, 11 anos eu fui setorista do Palácio dos Bandeirantes, acompanhando o dia a dia do governo de São Paulo. E essa foi uma escola muito grande que eu tive, né, acompanhando a política no dia a dia. E é sempre uma experiência muito positiva, né? Então, e hoje no Jornal da Manhã, no comando do jornal desde 2016, eu continuo falando mais de política do que qualquer outra coisa. A gente entrevista diariamente deputados, senadores, governadores e também economistas para falar sobre o momento do Brasil. Então eu acho que o jornalista tem que ser mais ou menos isso, né? Saber falar um pouco sobre tudo, né?
E eu acho que esse é o papel que eu exerço hoje no comando do Jornal da Manhã. Aliás, ainda falando nesse tudo um pouco que você fez, o material que você produziu em matérias, entrevistas, nesses anos todos de atuação nas rádios, né? Na Eldorado e na Jovem Pan, você tem feito um trabalho importante aí de curadoria do acervo da Rádio Eldorado, do material jornalístico da Rádio Eldorado, que infelizmente não zelou por guardar, por conservar os arquivos, né? É um mal que muitas rádios brasileiras padecem, né? Não conservar o conteúdo, né? Os seus conteúdos. Hoje com internet, com redes sociais, com plataformas digitais, parece que é de lei que se arquive esses materiais na nuvem, mas nem sempre as rádios faziam isso, pelo menos antes da internet, né? Então eu queria que você destacasse algo de curioso, de interessante, de matérias, de entrevistas que você tenha feito nessa fase da Rádio Eldorado e sobre esse trabalho aí de arquivamento voluntário que você faz, tanto do seu material quanto do material dos seus colegas. É verdade, Érico. Eu costumo dizer que a Eldorado é como se fosse a casa dos pais, né? Que acolhe, que ensina, mas tem uma hora que a gente sai. E Eldorado eu trabalhei lá por 8 anos e meio, de dezembro de 96 até junho de 2005, quando eu fui para a Jovem Pan. E era uma rádio muito atuante aqui em São Paulo. A Rádio Dourado, para quem não sabe, né, para quem está nos acompanhando, eu costumo falar no passado, né, porque hoje ainda existe uma Eldorado que também é do Grupo Estado, mas não é nem a sombra do que era essa rádio lá nos anos 90 e 2000. Era uma rádio muito atuante, uma rádio de jornalismo muito forte, voltada para São Paulo. Na época não tinha nenhuma história de rede Eldorado, não tinha isso. Era uma rádio exclusivamente aqui de São Paulo. E a gente cobria muito Câmara Municipal, a Prefeitura de São Paulo, e era uma rádio muito crítica. Eu me lembro que a rádio tinha um prêmio Cara de Pau, e um dos vencedores desse prêmio foi o Paulo Maluf, que tinha na sequência indicado o Pita para ser o prefeito. Quando eu entrei lá, o prefeito era o Pita, né? E era uma rádio que não tinha essa preocupação do arquivo, né? Alguma coisa eles tinham guardado, sim, né? Alguns programas mais históricos, mas era uma rádio que nunca tinha preocupação do dia a dia, de se arquivar nada. Então, no meu caso, eu lembro que em 98, nas vésperas da Copa de 98, eles me pediram lá para produzir uma série de matérias sobre a história das Copas do Mundo. E na época eu fiz grandes entrevistas por telefone mesmo, né? Nada presencial, mas eu entrevistei personagens históricos do futebol. Eu entrevistei o Zezé Moreira, que foi treinador do Brasil na Copa de 54, o Flávio Costa, treinador do Brasil em 50, quando o Brasil perdeu para o Uruguai. Entrevistei o Vavá, entrevistei o Tele Santana, entrevistei o Sócrates, entrevistei o Jairzinho. E se não fosse eu para guardar esse material comigo, a Eldorado não tinha essa preocupação de arquivar. Então, faz mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, que eu montei no próprio Spotify uma playlist com áudios históricos da Rádio Eldorado, com programas históricos, e inclusive algumas pessoas que ainda trabalham lá me ajudaram, eles me cederam alguma coisa, como um programa histórico que eles fizeram, que no início dos anos 90, colocando uma pessoa navegando no Rio Tamsa e uma outra pessoa navegando aqui no Rio Tietê para falar sobre a despoluição do Rio Tietê. Veja só, quase 30 anos dessa história, e é um tema muito atual. Então eu acho que a gente tem que manter, a gente tem que trabalhar pela preservação da memória, né? E claro, a internet facilita muito hoje, claro, né? Mas eu acho que esse trabalho, um trabalho que meus colegas também me cederam muitos áudios, e tá tudo naquela playlist que tem o título de Memória Eldorado. É importante, né, Érico, a gente preservar a memória, no caso aqui do rádio. Boa, Tiago. Bacana que a sua boa memória
jamais vai deixar que se apague a nossa história, né? Tá aí uma frase lapidar aí pra gente fechar o segundo episódio do Ilustre Podcast. Agradeço a sua ilustre presença, a sua disponibilidade, gentileza de sempre comigo, o meu trabalho. E tenho certeza que a turma que está ouvindo vai gostar da sua história e da sua memória. Para a gente fechar de vez, eu queria que você me dissesse qual figura da política e qual figura do futebol você faria biografias. Uma figura importante aí, controversa talvez, uma figura polêmica ou uma figura ilustre do futebol e uma figura da política que você faria de cada um uma biografia. Olha, Érico, essa pergunta é muito boa, né? Porque eu estava até refletindo esses dias, e aliás, no fim dessa resposta eu vou te dar uma informação em primeira mão. Eu gosto muito de escrever sobre futebol. O meu primeiro livro se chamou Biografia das Copas, né? Ou seja, eu biografei um evento, não uma pessoa, né? São várias pessoas que fazem a história da Copa do Mundo, né? Depois eu escrevi esse livro de 1970. Eu não sei se eu teria ou vontade ou algum interesse de fazer uma biografia, né? Porque é muito trabalhoso, você tem que fazer muitas entrevistas e tudo mais, né? E eu acho que é um trabalho hercúleo, né? Mas quem sabe um dia eu faça uma biografia, né? Eu vou citar duas figuras que já foram muito biografadas, né? Tanto é que a biografia também tem esse desafio, né? Porque você escrever alguém sobre alguém que ainda alguém não escreveu é difícil, não é fácil não, né? Eu cito, primeiro, a gente falou muito de futebol aqui, o Pelé, né? Mas que biografia que eu faria do Pelé? Eu faria, veja só, a biografia dos jogos do Pelé. Eu acho que falta um documento em que eu cito todos os jogos que o Pelé jogou e um resumo de cada um desses jogos, o que cada um desses jogos representou na vida do Pelé. Então, veja só, é uma biografia do Pelé, mas também é uma biografia dos jogos do Pelé. Agora, em relação a uma figura política, né, eu também não sei se eu teria condições de fazer uma biografia. Eu vou quebrar o seu pedido aqui, eu vou citar dois, né? Um já foi muito biografado, que é o Tancredo Neves. Inclusive eu fiz na Jovem Pan uma série de reportagens em 2015, né, quando fez 30 anos da morte do Tancredo. E o Tancredo é praticamente o meu primeiro contato com a política foi com a figura do Tancredo, naquele período em que ele ficou doente, em 85, depois morreu em 21 de abril de 85. Então ele é a primeira figura política que paira aqui na minha cabeça, né? Mais uma figura que eu sei que existe livro sobre ele, mas ele não tem uma biografia à altura, que é o Jânio Quadros, né? Falta uma biografia do Jânio, mas eu já li algumas coisas sobre ele, mas eu acho que eu não tenho competência para escrever um livro específico sobre a história do Jânio, né? E já te agradecendo, para encerrar aqui a nossa conversa, né, eu vou revelar para você que eu estou em andamento, estou fazendo um terceiro livro, né, que é um livro chamado 1958, O Brasil é Campeão. A minha ideia, quem sabe, é fazer uma trilogia, já que eu já fiz, só que de trás para frente, né? Que eu já fiz o 1970, O Brasil é Tri. Então eu estou com 60% pronto de um livro sobre a Copa de 58. 1958, O Brasil é Campeão. Eu não sei quando eu vou lançar, porque eu não queria lançar absolutamente nada antes de fazer um lançamento presencial do livro do tricampeonato, né? Mas eu quero já deixar esse livro pronto. Você fica sabendo aqui nas redes sociais, né, nas plataformas digitais, em primeira mão, que eu estou fazendo esse livro de 1958. Eu sei que eu me estendi aqui nessa resposta, mas eu te agradeço sempre. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua luta também, né? Porque eu acho que o desenho também é uma forma de preservar as memórias, né?
E é isso, eu estou sempre à sua disposição. Um grande abraço e um abraço a todos que estão nos acompanhando e que nos acompanharam até agora. Valeu mesmo, viu? E vamos encerrar aqui com uma curiosidade, um momento fora da caixa do nosso convidado. Quando ele era adolescente, o Tiago tinha uma queda aí pelo desenho, antes dele cair de cabeça no jornalismo. Uma tia, vendo que ele gostava de desenhar, que ele tinha curiosidade pelo desenho, indicou um curso, Como Desenhar com o Lado Direito do Cérebro. Era um curso ministrado pelo professor Dalton de Luca. Aliás, esse curso existe até hoje. Você pode encontrar o site desse curso na internet. E esse foi o momento fora da caixa do Tiago Uberreich. Antes de ele ser o cara da resenha, ele quis ser o cara que desenha. E a gente se despede aqui de vocês, prometendo voltar já com mais um episódio do Ilustre Podcast.